Olá, pessoal! Aqui é o professor Joaquim e nós vamos dar continuidade à nossa aula de desenvolvimento ágil de software. Na última aula, nós falamos sobre os eventos, né? Então, nas duas últimas, o planejamento do sprint, a reunião diária, a revisão e a retrospectiva. Na aula de hoje e na próxima, nós falaremos sobre os artefatos. Os artefatos do Scrum representam o trabalho ou valor para o fornecimento de transparência e oportunidade para inspeção e adaptação. Os artefatos definidos para o Scrum são especificamente projetados para maximizar a transparência das informações-chave, de modo que todos tenham o mesmo entendimento dos artefatos. Então, a ideia dos artefatos é você ter uma visibilidade, uma transparência das informações. O que eu preciso fazer, quem está fazendo, em que pé anda e como realmente eu preciso fazer isso, tá? Então nós vamos tratar basicamente de 3 artefatos. Na aula de hoje falaremos do backlog do produto e na próxima aula falaremos do backlog do sprint e do incremento. O backlog do produto. O backlog do produto é uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto e é uma origem única dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. O PO é o responsável pelo backlog do produto, incluindo seu conteúdo, disponibilidade e ordenação. Tá? Então, o que é o backlog? É uma lista com tudo que precisa ser feito, tudo que é necessário para o produto. Quem faz isso? O PO. O PO vai descrever, tá? Ele vai descrever o que ele quer, o que vai ser feito ali, tá? De uma forma genérica, ampla, né? Genérica no modo de dizer não com tantos termos técnicos, tá? Mas algo bem amplo. E ele vai ordenar, ele vai colocar em ordem essa lista, por prioridade. Primeiro esse daqui, depois esse daqui, tá? Então, nesse momento, o PO que cuida do backlog. O backlog do produto nunca está completo, tá? Então, enquanto eu estiver fazendo o meu produto, eu posso ir incrementando, colocando coisas novas dentro do backlog do produto, tá? Então, o que é o backlog? É uma lista com tudo que eu preciso fazer, não necessariamente eu vou fazer agora, tá? Isso aí é quando eu for formar a minha sprint. Mas o backlog, em algum momento, eu vou trabalhar nele, eu vou fazer ele. Eu vou pegar produtos do backlog, itens do backlog, e vou formar a minha sprint. Os primeiros desenvolvimentos apenas estabelecem os requisitos inicialmente conhecidos e melhor entendidos. O backlog do produto evolui tanto quanto o produto e o ambiente no qual ele será utilizado evolui. Então, assim, eu tenho os itens e eu posso ir alterando. Por exemplo, surgiu uma nova tecnologia. Eu vou colocar isso no backlog, eu vou alterar o backlog, tá? Surgiu uma nova demanda que a gente não tinha previsto. Entra no backlog. O backlog do produto é dinâmico, mudando constantemente para identificar o que o produto necessita para ser mais apropriado, competitivo e útil. O backlog do produto existirá enquanto o produto também existir. O backlog do produto lista todas as características, funções, requisitos, melhorias e correções que formam as mudanças que devem ser feitas no produto nas versões futuras. Os itens do backlog possuem os atributos de descrição, ordem, estimativa e valor. Tá? Então, nós vamos ter nessa lista, né, uma descrição do que é, uma ordem, então, a prioridade que eu vou fazer. E, gente, é uma ordem só, é numérica, 1, 2, 3, 4. Eu não posso ter 2 itens com o número 1 ou com o número 5. A ordem é única, tá? Então, o primeiro é esse, depois esse, depois esse. Então, não posso ter os dois com a mesma ordem. Estimativa. A estimativa, então, é quanto de esforço
que eu vou utilizar para fazer esse item. Isso é definido pela equipe, tá? Então a equipe diz, não, para fazer isso daqui a gente vai usar tanto de esforço. A gente precisa se esforçar tanto para fazer. E são números. A gente já viu isso em aula, tá? Mas eu vou deixar como atividade também para vocês darem uma revisada sobre as estimativas. E o valor. O que de valor esse item do backlog vai agregar para o produto? Os itens do backlog geralmente incluem descrições de testes que comprovarão sua completude quando prontos, certo? Então, no item do backlog, uma das coisas que a gente faz no final é como que eu vou demonstrar isso? Como que eu sei que isso está pronto? Tá? Um item tem que estar descrito de forma que não haja dúvida sobre o que ele vai realizar quando estiver finalizado, certo? Então, esse pronto tem que estar bem claro. O que eu vou fazer para dizer que esse cara está pronto? Por exemplo, eu tenho que logar. Vou fazer um item do logar. Como que eu faço? Eu vou colocar meu nome, senha e ele vai validar. Então isso vai ser, tá pronto. Se ele validar e dizer que tá ok, beleza? Ou vai me retornar dizendo que não tem, que não foi usuário encontrado e tal. Eu estou validando. Isso tem que estar escrito como ele vai ser validado. Ou não, nesse momento não precisa fazer a validação do usuário. Ele simplesmente tem que receber os valores e pronto, tá? Isso tem que estar descrito, porque são diferentes formas dele estar pronto. Aqui temos um modelo, então, ó, do produto é um exemplo do backlog. Então, o item, o ID 1 ali, tá? O nome dele é depósito, a importância dele é 30, tá? Então, ele tem bastante importância, provavelmente é um dos primeiros itens que vamos fazer. A estimativa de esforço é 5. E aí, como que eu vou demonstrar que isso está pronto? Tá? Então, fazer um depósito. Eu vou ter que logar, abrir a página de depósito, depositar R$10, ir para a página do meu saldo e verificar que este aumentou em R$10, certo? Então, como que eu vou demonstrar isso? Executando, abrindo, logando, vocês estão vendo? Então, eu preciso que a página de login já esteja pronto, tá? Então, tem tudo isso. Notas, preciso de um diagrama de UML de sequência, provavelmente vocês já viram isso em engenharia de software. Não é necessário se preocupar com criptografia por enquanto, tá? Então tem uma dica ali. Por enquanto a gente não vai ver a criptografia da senha e tudo mais, tá? Ele simplesmente tem que logar e fazer tudo isso, tá bem? Esse é um exemplo. Enquanto um produto é usado, ele ganha valor e o mercado oferece retorno. O backlog do produto torna-se uma lista maior e mais completa. Requisitos nunca param de mudar. Então, o backlog do produto é um artefato vivo. Tá? Quando a gente fala de metodologia ágil, é justamente por isso, por essa dinâmica. Tá? O legal é isso. Surgiu coisa nova, já vamos aplicar, já vamos melhorar. Mudança nos requisitos de negócio, condições de mercado ou tecnologia podem causar mudanças no backlog do produto. Como eu já falei anteriormente, né? Surgiu algo novo, a gente já pode alterar no produto aí. Vamos colocar nesse backlog dessa nova forma, que vai ser provavelmente melhor. Pediu para aumentar a logo. Vai para o backlog para ser reestimado, certo? Tudo volta para o backlog, porque tem trabalho. Trabalho gera tempo, tem que ser planejado. Tá? A equipe não precisa se preocupar com isso, mas o pessoal que vai cobrar do cliente, né, tem que ter bem claro isso. Às vezes até porque, por que demorou mais do que era previsto? Porque só para mudar o logo você me pediu 5, 6 vezes. Então tem que estar tudo registrado isso. O pessoal confunde muito de que você vai usar as metodologias ágeis, usar o post-it e não tem documentação. Engano seu. Ele tem que trabalhar junto, você tem que ter toda essa documentação. Tá? Então, como a gente mostrou anteriormente ali, diagramas do UML, toda a documentação, requisitos de sistema, tudo aquilo que a gente viu lá em gerenciamento de projetos é necessário também. Tá? É de uma forma mais simples, mas ele também é necessário para fazer a metodologia ágil.
Múltiplos times Scrum frequentemente trabalham junto no mesmo produto, tá? Então, eu posso ter vários times fazendo o mesmo produto. Um backlog do produto é usado para descrever o trabalho previsto para o produto. Um atributo do backlog do produto que agrupe itens pode ser então aplicado. O refinamento do backlog do produto é a ação de adicionar detalhes, estimativas e ordem aos itens do backlog do produto, certo? Então nós temos esse refinamento. Temos que trabalhar nele e colocar mais detalhes. Os detalhes eles ficam por ordem de prioridade. Se ele tem uma prioridade 1, 2, 3, então quer dizer que logo vai ser feito isso. Então eu tenho que detalhar muito mais esses primeiros itens. Este é um processo contínuo, no qual o PO e o time de desenvolvimento colaboram nos detalhes do item do backlog do produto. Durante o refinamento do backlog do produto, os itens são inspecionados e revisados. O time Scrum decide como e quando o refinamento está pronto, certo? Então, não pode ter dúvidas. A gente vai refinando justamente para tirar essas dúvidas, para realmente ficar claro o que precisa ser feito. Não dá para você começar a desenvolver com dúvidas. Você tem que tirar todas essas dúvidas antes de ir desenvolver. Esse refinamento usualmente nos consome mais de 10% em capacidade do time de desenvolvimento. Tá? Então, mais de 10% a gente planeja. Planejamento, 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 discussão, discussão. Aí você vai desenvolver, justamente para não dar retrabalho. Contudo, os itens do backlog do produto podem ser atualizados a qualquer momento pelo PO. Os itens do backlog do produto de ordem mais alta, então no topo da lista, devem ser mais claros e mais detalhados que os itens de ordem mais baixa. Tá? Isso que como eu já falei para vocês, os itens que eu preciso fazer agora, que têm uma prioridade maior, eles têm que ter mais detalhes. Estimativas mais precisas são baseadas em maior clareza e maior detalhamento. Quanto menor a ordem na lista, menos detalhes. Por que isso? Às vezes a gente acaba... Os itens estão lá embaixo, às vezes a gente vê que não precisa. Eles acabam nem sendo executados. Então a gente não detalha tanto justamente por isso. Aí você perde um tempo detalhando e acaba nem executando aqueles itens. Os itens do backlog do produto que irão ocupar o time de desenvolvimento na próxima sprint são mais refinados, de modo que todos os itens possam ser prontos dentro do time box da sprint, certo? Então ele tem que estar bem detalhado, ele tem que ter uma estimativa de esforço bem detalhada também, justamente para que a gente consiga realizar todos os itens que vamos colocar na sprint, naquele tempo da sprint, né? Vocês lembram o tempo da sprint? Geralmente a gente trabalha com sprint de 2 semanas, né? Pelo menos o professor recomenda isso. Os itens do backlog, que podem ser prontos pelo time de desenvolvimento dentro de uma sprint, são considerados preparados para a seleção no planejamento da sprint, certo? Então, quando a gente for fazer o planejamento da sprint, esses itens, eles já têm que estar preparados, eles têm que estar prontos para serem adicionados à sprint. Itens do backlog do produto geralmente adquirem este grau de transparência através das atividades de refinamento descritas anteriormente. O pedaço do backlog selecionado para o sprint deve estar separado em tarefas de no máximo 1 dia de trabalho, para facilitar o acompanhamento diário. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho todos os itens que eu vou fazer. Tá? Então, nós vamos pegar os primeiros e aí vamos fazer uma estimativa, tá, de esforço para fazer isso. Se eu tenho algo que gera muito tempo,
eu quebro ele em 2, 3 tarefas menores, tá? Justamente para que eu consiga acompanhar todo dia o progresso dessa sprint, tá bem? Tem coisas que eu não vou conseguir quebrar, mas quando for possível, eu quebro ele em tarefas menores. O time de desenvolvimento é responsável por todas as estimativas, tá? Então, a estimativa é o time. Ele sabe quanto eles produzem, quanto eles conseguem fazer de esforço, tá? Isso é importante para vocês que vão organizar as equipes, esse envolvimento com o time. Porque quando eles dizem, não, a gente consegue fazer isso, 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 tem envolvimento maior, tem uma entrega maior, tá? Então eles vão fazer um esforço maior para produzir aquilo que eles acordaram. O PO deve influenciar o time de desenvolvimento, ajudando no entendimento e nas decisões conflituosas de troca. Mas as pessoas que irão realizar o trabalho fazem a estimativa final. Somente o time de desenvolvimento pode estimar o esforço. Não adianta o PO, que muitas vezes nem tem o conhecimento técnico, dizer, não, essa tarefa daqui vocês podem fazer isso daqui nesse dia. Não, é o time que sabe, é o time que tem o conhecimento técnico. Então é ele que vai definir o esforço para fazer aquelas atividades. O esforço pode inclusive influenciar como será a execução deste item. Vamos falar agora sobre o monitoramento e o progresso a caminho dos objetivos, tá? Então vamos monitorar esse progresso. Em qualquer ponto do tempo, o total do trabalho restante para alcançar o objetivo pode ser somado. O PO acompanha o total do trabalho restante pelo menos a cada revisão do sprint, tá? Então, o PO não fica o tempo todo ali com vocês, tá? Com a equipe. Ele faz a parte do backlog e ele vem para as reuniões, principalmente para a reunião de revisão, para ver o que foi feito naquela sprint. O PO compara esse valor com o trabalho restante nas revisões das sprints anteriores, para avaliar o progresso na direção de completar o trabalho previsto pelo tempo desejado para alcançar o objetivo. Tá? Então ele tem uma visão mais macro da coisa. Essas informações devem ser transparentes, né? Essa informação deve ser transparente para todas as partes interessadas. Então, a ideia é justamente essa, ser tudo transparente. A gente tem um acompanhamento do que foi produzido nessa sprint, do que foi produzido na anterior, e a gente sabe aonde vai chegar, né? A gente tem um acompanhamento de ver, não, o produto foi estimado para 4 meses, tá, mas a gente está andando para acontecer isso, 4 meses, são quantas sprints, e essas sprints estão de acordo com o planejado, tá? Então tem que estar bem claro, todo mundo tem que ver isso para não ter surpresas. Conferir a estimativa realizada pelo restante do tempo é uma boa forma de medir se o time precisa alterar sua velocidade de desenvolvimento, certo? Então, a gente está atrasado, a gente tem que dar um gás nisso daí. O que a gente vai fazer? Ou colocar mais pessoas, ou trocar algumas pessoas, né? De repente, alguém não está conseguindo desenvolver, vamos dar essa atividade para outra pessoa, tá? Então, isso é ser interativo, isso é ser ágil. Várias práticas para prever tendências foram usadas para prever o progresso, tais como os gráficos, bar downs, bar ups ou os fluxos cumulativos, tá? Então isso aqui são gráficos. Eu vou falar para vocês na hora que formos falar da sprint, tá? Do backlog da sprint, eu vou mostrar um modelo de um gráfico. E aí esse gráfico também pode ser usado no backlog. No backlog do produto. Ele vai ser usado no backlog da sprint e ele também pode ser usado no backlog do produto. Essas têm se provado úteis, contudo, não substituem a importância do empirismo. Então a gente sempre está alterando, né? Mas é muito importante você ter como visualizar o progresso. Em ambientes complexos, o que acontecerá é desconhecido. Tá? Então a gente realmente não consegue estimar 100%.
Mas estamos aí para fazer o controle, né? E chegar no caminho no objetivo pelo caminho mais correto, mais fácil. Não gaste muito tempo tentando prever. Faça de forma que não atrapalhe a velocidade. Somente o que já ocorreu pode ser usado para uma tomada de decisão a respeito do que virá. Certo? Então, coisas novas pode ser ter muitas surpresas. Algo que a gente já fez, a gente tem uma previsão, né, mais acertada. A gente já sabe mais ou menos o caminho a seguir. Algo novo pode ter alguns imprevistos. Então, só para a gente frisar mesmo, né? O backlog do produto é uma lista com as atividades que estão sendo feitas. Então, eu tenho vários modelos de gráficos. O ideal é meio que juntar tudo eles, tá? Então, aqui eu tenho prioridades, eu tenho o esforço ali que precisa. Qual que é o status? Já está feito? Está pronto, né? Está sendo feito? Está aguardando? Eu tenho uma lista com tudo isso. Um modelo de um quadro, então eu tenho esse gráfico, tá? Eu tenho essa lista, mas eu também crio um quadro com as mesmas atividades, tá? Então o backlog, ele também tem um quadro com post-its, mas ele tem a lista também, tá? Para o backlog eu utilizo os dois. Esse modelo aqui é bem interessante, de pirâmide. Eu coloco por prioridades, então o que está acima é o que eu preciso fazer já, depois o que eu tenho que fazer em seguida, tá? E aí o que eu vou fazendo por último. É bacana também, é um modelo interessante. Aqui também, se você olhar, eu coloco os de cima são as prioridades maiores, tá? Então quanto mais acima eu tenho um post-it, a prioridade de fazer ele é maior. Esse é um modelo real, né? Então, se vocês olharem aqui à esquerda, nós temos o backlog, e aí depois nós temos a sprint. Então, é o que vai entrar na sprint adiante ali. Então, a visibilidade é muito grande. Todo mundo que chega consegue ver o que está sendo feito, consegue ver quem está fazendo, quanto tempo está levando. Bem lá na direita tem os gráficos, tá? Então, aqueles lá são os gráficos que eu falei que eu vou mostrar para vocês. É bem interessante isso aí, gente. Então hoje nós conhecemos os artefatos do backlog do produto, né? Então falamos sobre o backlog do produto. Na próxima aula nós vamos falar sobre o backlog do sprint e o incremento. Tá bem, gente? Por hoje era isso aí. Um abraço. Se cuidem.